Você está estudando Product Management e ainda tem dúvidas de como usar, quais métricas medir durante o dia a dia? Bem, fique tranquilo, tranquila que no vídeo de hoje eu vou trazer as métricas essenciais que todo Product Manager ou Product Owner precisam dominar para usar e calcular no dia a dia de produto. Eu vou ensinar para você como e quando medir cada uma delas com exemplos práticos e reais, para que você possa impressionar em entrevistas e liderar no dia a dia muito melhor o seu time e os seus produtos. Beleza? Então bora lá! O primeiro grupo de métricas que nós vamos medir são as métricas de aquisição. A métrica de aquisição, elas representam a quantidade de novos usuários que a gente tem. Muito útil para medir qual que é o nosso crescimento, de fato, né? Quantos usuários novos, clientes novos a gente consegue ter. Então, a primeira métrica que a gente tem que medir é a quantidade, né? Quantidade de novos usuários. E para medir ela é bem simples. Vamos imaginar que a gente tem aqui o nosso site ou anúncios, né? Que possam ser em redes sociais. E esses anúncios vão fazer com que a gente crie um volume de clientes que vão entrar na nossa página, entrar no nosso aplicativo, baixar o aplicativo. Então eu posso colocar o download ou então o acesso à página. E essa quantidade de pessoas que vão acessar, vão fazer download do aplicativo, vão acessar a página, elas vão ser redirecionadas para criar um cadastro, correto? Elas vão criar uma conta, criar um cadastro. Podem fazer uma compra e aí na hora de fazer a compra tem que criar o cadastro e isso vai ser a nossa métrica de criar conta. Então os cadastros, provavelmente, cadastros, né, são os novos usuários. Então os novos cadastros, novos usuários, é isso que a gente vai medir. Então a gente pode medir, por exemplo, todo mês, quantos novos usuários a gente tem dentro do nosso aplicativo, dentro do nosso produto. Tá ok? A próxima métrica, ela vai nessa linha. Ela vai nessa linha, só que ela vai medir o percentual. Então, um percentual a gente vai chamar de taxa. Então, a taxa de usuários. E o que ela seria? Ela vai ser esse percentual. Ela vai medir aqui, por exemplo, se eu tenho... vou começar do topo aqui. Se eu tenho 1.000 clientes que acessam o nosso site ou interagem com os anúncios que a gente vai divulgar. Desses 1.000, a gente tem 500 que acessam a página ou fazem download. Desses 500, 300 criam a conta. Então, o nosso percentual de novos cadastros seria 30%. 30% seria o percentual, nosso percentual de visitantes que se tornam usuários ou clientes. A nossa taxa de conversão é 30% e a nossa quantidade de novos usuários nesse mês que eu estou usando de exemplo seria 300. Tá ok? E a próxima métrica, que ainda é em aquisição, é o CAC, o custo de aquisição desse cliente. Por quê? Porque para fazer esses anúncios e operar o nosso site, a gente pode ter, não operar o site, tá? Fazer a parte de vendas do site, de aquisição de clientes do site. Ou então, a gente pode ter também área de vendas, né? Vendedores. A gente pode ter os SDRs, etc. Né? Então, toda essa estrutura aqui, ela vai ter um custo. Ela tem um custo de anúncios, um custo de time de vendas. E esse custo vai gerar no mês 300 clientes, correto? Então, a gente vai fazer qual é o total do custo dividido pelo número de clientes. Então, é o custo de aquisição do cliente. Então, se eu gastei, por exemplo, nesse exemplo que eu estou colocando, vamos imaginar que a gente gastou R$3.000, tá? É bem pouco aqui, tá? Vamos colocar mais, então. 300 mil reais. A gente gastou 300 mil reais em anúncios. De 3.000 para 300 subiu bastante, né? 300 mil reais em anúncios e equipe de vendas. Se a gente teve 300 clientes, o nosso CAC é 300 mil divididos por 300. Vai dar 1.000, né? R$1.000. Então, o nosso CAC é igual a R$1.000. O nosso custo de aquisição do cliente é 1.000. Pegaram a ideia? Então, com essa informação, a gente tem número de clientes, taxa de conversão e o CAC. É assim que funciona. Agora vamos continuar e vamos falar um pouco sobre as métricas de ativação, né? Super importantes também, relevantes. Eu até tenho um vídeo só falando sobre as métricas de ativação que vocês podem ver no meu canal também. Assim que a gente tem os novos cadastros, agora a gente começa a
ter um fenômeno que é o seguinte: as pessoas que criam a conta, elas vão ter que começar a utilizar o nosso produto. E isso a gente chama de ativação, tá? E o que é utilizar? Utilizar é de fato, por exemplo, se eu tenho um aplicativo de banco, ela tem que fazer uma transferência, fazer um pagamento, receber um depósito. Se eu tenho um aplicativo de corrida, a pessoa tem que fazer a corrida, de comprar comida, ela tem que fazer uma compra de uma comida, de um delivery. Ou seja, ela faz a ação principal. Então, isso que é super relevante. Então, dessa quantidade de pessoas que criam conta, quantas pessoas fazem a ação principal? Tá? A ação principal é discutível aqui, porque muitos aplicativos eles vão ter várias possibilidades. Tá? A pessoa ela pode fazer uma compra num site de e-commerce, por exemplo, ela poderia comprar uma comida, como eu comentei, ela poderia fazer várias ações possíveis e isso vai dizer a nossa ativação aqui, que é a quantidade de clientes novos, quantos desses que começam a utilizar o produto. Você vai ter uma quantidade aqui. Então, por exemplo, dos 300 que a gente tinha, a gente pode ter 150. Vamos supor que 150 clientes começam a utilizar o produto. Então, essa é a nossa quantidade de clientes ativados. E, consequentemente, a gente vai ter também um percentual disso, correto? A gente vai ter um percentual de clientes que começam a usar o produto. Então, o nosso percentual, nesse exemplo, vai ser de 50% de taxa de ativação. Eu tenho de 300, entrou 150. Então, eu tenho 50% de taxa de ativação do meu funil. Né? Isso aqui a gente já está começando a construir um funil. Né? Se você observar, a gente tem toda essa estrutura aqui para fazer um funil. A gente tem desde o site até a ativação. Continuando, a gente agora vai ter métricas de engajamento. Ou seja, as métricas de engajamento elas são um grupo de métricas que considera como o nosso usuário ele utiliza o produto após ele ativar pela primeira vez. Muito importante esse conceito. Ele após a pessoa utilizar pela primeira vez, ela começa a engajar no produto. A gente está muito acostumado a isso com as próprias redes sociais, que são os likes, os comentários. Então aproveita e já deixa o like no vídeo se você está gostando e está aprendendo. Comente se você tiver dúvidas, que isso ajuda as métricas de engajamento do canal. Né? Então todo esse engajamento, que é o uso, o tempo que a pessoa utiliza o aplicativo, o tempo que ela vai estar interagindo. Então isso define o que é o engajamento em um produto. Então algumas métricas principais que a gente vai ter que monitorar aqui. A primeira, ela vai ser a quantidade de pessoas que estão engajando. Afinal, eu preciso saber quantas pessoas estão agindo no meu produto. Eu vou começar um novo gráfico aqui, que vai ser o seguinte. Eu tenho, por exemplo, 100 mil clientes na minha base. Eu tenho 100 mil clientes que já criaram uma conta comigo. Desses 100 mil clientes, quando eu analiso por dia, por semana e por mês, aqui ó, Daily Active Users, Weekly, que é semana, Active Users e Monthly Active Users, monthly de mês, eu vou ver quantos usuários estão ativos por dia, por semana e por mês. Essa quantidade, eu tenho de todos os meus usuários, que criaram conta, quantos usuários, muito comum vocês verem esse hashtag, o hashtag é quantos usuários usam. Então, por exemplo, se eu tiver 10 mil usuários usando por dia, toda vez que eu ver de toda a minha base de usuários, quantos estão de fato usando alguma funcionalidade, alguma ferramenta, alguma feature do nosso produto, isso vai ser o Daily Active Users, tá ok? Então eu tenho 10 mil Daily Active Users. Divididos por 100 mil, eu posso ter esse número tanto fixo quanto percentual. Então eu poderia fazer 10 mil de 100 mil, que seria 10%. Aqui sempre dá medo, né? Será que acertei aqui a conta de cabeça, né? Acho que sim, né? 10 mil, isso mesmo, 10%. Se a gente tiver no weekly, que seria, então, do dia... se eu olhar, deixa eu só escrever aqui para vocês acompanharem aqui. Aqui está o meu DAO. O Weekly Active Users, que é por semana, e depois o Monthly Active Users, que é por mês. Então eu vou ter, por exemplo, por semana, provavelmente eu vou ter mais, porque eu estou olhando um período maior. Se a pessoa usar o aplicativo 2 vezes por semana, ela já entra no Weekly Active Users e não necessariamente no Daily. Entenderam? Porque aqui o Daily ela tem que estar naquele dia ter utilizado o aplicativo. Geralmente vai ser o menor mês, a menor quantidade. No Weekly, que eu vou olhar a semana, então de todos esses meus 100 mil usuários,
quantos usaram durante a semana. Então vamos supor que a gente tem 50 mil. 50 mil usuários usaram durante a semana. Isso significa que eu estou com um Weekly Active Users de 50%. 50% de toda a minha base de usuários está usando o meu aplicativo por semana. Isso é um número extremamente bom. Acho que eu estou sendo mega otimista aqui, tá bom? É muito difícil você ter uma taxa de percentual dessa para um Weekly Active Users, tá bom? E o mal vai seguir o mesmo raciocínio, tá? Eu vou colocar aqui, vamos imaginar que por mês de toda a minha base, eu estou tendo 65 mil usuários. E eu vou deixar para você responder nos comentários qual é o meu MAU, meu Monthly Active Users, se eu tenho 65 mil usuários que usam por mês. Responde nos comentários e aí para ver se você pegou a ideia de como funciona essa métrica. As outras métricas que a gente vai utilizar para olhar engajamento se conectam muito com o uso do produto que eu tinha comentado. Lembra? Que tem a ação do produto, né? Que a gente falou. A ação. Muito importante esse conceito da ação, tá? Vocês vão ter que sempre definir o que é essa ação, tá? Dependendo do produto. Então, quando a gente vai analisar as outras duas métricas de engajamento que eu recomendo para vocês conhecerem, é o tempo de uso, né? O tempo de uso encaixa muito em redes sociais, em consumo de mídia. Então, por exemplo, quantos minutos... A seguinte métrica. Tempo de uso. O tempo de uso poderia ser, por exemplo, para o YouTube, quantos minutos por semana você assiste em média. Poderia ser. Ou então o tempo médio em horas por semana que usa os aplicativos de redes sociais, todos. Isso seria uma métrica de engajamento de tempo de uso utilizando o produto. Muito útil, porque geralmente é uma North Star Metric é essa, tá? As North Star Metrics são as métricas que a gente vai priorizar de todas elas para serem umas métricas principais, que elas indicam muitas vezes o que realmente traz retorno de tudo que a gente está falando aqui, a métrica que mais impacta a saúde da empresa. Muitas vezes elas vão ser North Star, ela é uma estrela do norte, ela vai guiar o time a querer aumentar essa métrica. São métricas difíceis de mexer, tá bom? A próxima seria o número médio de uso, muito conectado, porque eu posso falar quantos minutos eu fico por semana no YouTube e eu poderia também falar quantos vídeos eu vejo em média no YouTube, correto? É uma outra forma interessante de ver. Porque aí eu consigo ver se eu tô... Tá feia aqui essa letra, né? Mas a ideia é você pegar a ideia. Se você tiver alguma dúvida, comente e aí eu vou responder. A quantidade de ver, por exemplo, outra possibilidade seria ver quantidade de transferências, de compras que são feitas. Ou então, um exemplo sempre clássico do Airbnb, que são de reservas, provavelmente o Booking usa a mesma métrica, que é a quantidade de reservas, para você medir quantos por ano, às vezes. Quantos por ano você reserva. Quantas viagens por ano você faz via o Airbnb, por exemplo. Ou quantos hotéis você reserva por ano via o Booking. Então é uma métrica de engajamento, para saber se você está utilizando mais ou menos. Beleza? Então agora a gente vai falar de um quarto grupo. O quarto grupo que a gente vai trazer são as métricas de retenção e churn. Eu estou trazendo elas aqui no mesmo grupo. Geralmente as pessoas trazem... Dá para trazer separado também, tá? Mas elas são muito relevantes, tá bom? Por causa que o churn e a retenção, elas estão conectadas, tá? Quase que um é o oposto do outro. Então, o que é uma retenção? A retenção é a seguinte, o cliente ele começa a usar, ele se torna ativo, lembra? A partir do momento que o usuário está ativo, ele pode estar engajado, que está utilizando todo mês. Mesmo o primeiro mês. O ativo no primeiro mês, ele é um usuário engajado. E logo na sequência, ele pode parar de usar ou continuar usando. Ou seja, depois do primeiro mês, a pessoa continuou usando, no segundo mês ela usou, no terceiro mês ela usou, isso é a retenção, tá? Isso vai gerar uma taxa. Então ela vai ficar mais ou menos assim. A retenção, ela geralmente você vai ver um gráfico que ele vai ficar dessa maneira. Eu coloco aqui meses, que a pessoa já tem de uso do nosso aplicativo, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 10. E aqui é a nossa taxa de retenção. Vou colocar aqui, chamada de TR, tá? Só para facilitar. E ela geralmente vai estar lá em cima bem alta, tipo 90%, 70%, 50%, 30%, 20%,
10. Tá ok? Então, o que vai acontecer geralmente com a nossa taxa de retenção? Porque é um percentual de usuários que continuam usando o produto. De todos os que criam conta, lembra aqueles 150 que criaram conta e ativaram pela primeira vez? Então, esse seria o nosso 150 usuários que ativaram pela primeira vez. Então, nesse primeiro mês, eles são a nossa base. Eles vão estar aqui representando esse 100%. Né? A gente tem aqui o 100%. Tá? E aí, eles vão representar o 100%. Logo no segundo mês, será que todos esses 150 que criaram conta vão usar? Provavelmente não. As pessoas já param de usar. Seja porque fizeram só um experimento, quiseram conhecer o nosso produto, e aí no mês seguinte já não usaram porque não gostaram, foram usar o do concorrente, ou simplesmente não tiveram necessidade. Né? Quem nunca, você, às vezes, usa o Airbnb porque precisa fazer uma viagem, mas no mês seguinte, às vezes, você não vai precisar, e você não viaja, simplesmente não usa. Então isso vai acontecer com que haja uma queda. E assim por diante, no segundo, no terceiro, cada vez vai reduzir. Isso vai fazer uma curva de retenção, ok? Essa é a taxa de retenção. A taxa de retenção é esse percentual. Por isso que a taxa, ela sempre tem que dizer de qual mês. Isso ninguém avisa, né? Então, por exemplo, é a taxa... Qual que é o nosso percentual de retenção no mês 5? Aqui, ó, pode ser 30%. A gente tem 30% de retenção no quinto mês, em média. Você vai olhar várias cohorts. Eu já vou falar dos cohorts aqui. E a gente também vai ter também, conectado a isso, o churn rate. O churn rate é o percentual de usuários que abandonam o produto. O churn e a retenção, elas somados vão dar 100%. Então, se eu tenho retenção de 30% no mês 5, significa que eu perdi 70% dos meus clientes. Então, eu tive um churn agora acumulado de 70%. Então, eu poderia falar que o churn é esse percentual que eu perdi. Mas, geralmente, a gente analisa o churn pelo mês. Quanto que é o percentual que eu estou perdendo por mês dos clientes. Então, eu vou analisar, eu vou conectar agora uma coisa na outra. Eu vou olhar todos os meus clientes que a gente tem aqui. Por exemplo, eu tenho todos os meus clientes mensais, né? Eu tenho 100 mil clientes que criaram cadastro, 65 mil clientes por mês. Quantos clientes que estão deixando de usar a nossa ferramenta? Eu posso estar tendo uma perda. Eu vou, para melhorar a conta aqui, eu vou colocar aqui 6 mil, tá? 6 mil clientes, 6.500 clientes pararam de usar. Então, eu vou colocar aqui 6.500 pararam, tá? É o nosso churn. Então, 6.500 de churn em relação a 65 mil vai ser 10%. Então, a gente tem um 10% de churn rate. Sempre que você vê o rate, é porque é uma taxa, tá ok? Então, a gente tem um churn rate de 10%. É mais ou menos isso, né? Para ter o 30%, para você perder 70% em 5 meses, foi até mais intenso aqui no começo. Foi provavelmente uns 14% por mês. E é isso que acontece geralmente. A gente vai ter uma taxa de clientes que a gente perde todo mês e uma quantidade de clientes que a gente ganha todo mês. Então você tem os clientes novos e você tem uma perda. Esse é o churn rate. E o que fica são os retidos, é a retenção. Por isso que se vocês verem aqui, deixa eu dar um zoom aqui, a retenção ela geralmente ela pode ter uma curva assim. Deixa eu fazer uma simulação. Ou ela pode ter uma curva assim, porque você vai ter uma quantidade que fica maior, a queda é mais íngreme no começo e ela continua, porque são os clientes que ficam, nesse caso, são os clientes fidelizados. Legal, né? Então esse é o conceito aqui que a gente vai ver de clientes fidelizados. Para finalizar engajamento e retenção, a gente vai ter um cohort analysis. A análise cohort que é a safra. A safra são os grupos de usuários ao longo do tempo. Então eu posso olhar o grupo do mês 1, o grupo do mês 2, o grupo do mês 3, o grupo do mês 4 e ver se a curva está parecida. Se eu tenho algum padrão, né, a identificação de padrões. Se eu tenho padrão, se o usuário do mês, se a gente tem sempre a queda em algum mês específico, após algum tempo a pessoa para de usar. Ou se a gente tem algum grupo de usuários que está melhor. Será que a gente mudou a comunicação e agora eles estão ficando mais tempo? Porque isso pode acontecer porque a gente está trazendo usuários mais qualificados. A gente traz usuários que, ao invés de a gente fazer campanha que está divulgando e trazendo clientes que às vezes nem queriam usar e estão criando conta por acaso, a gente está conseguindo trazer usuários que realmente precisam daquele conhecimento, tá? Precisam do nosso produto. E aí a gente vai conectar com, então, agora as métricas de receita, né? As métricas de receita que são que muitas vezes mais traz resultado para a empresa.
financeiro, né? Então as métricas de receita a gente tem duas principais aqui logo de cara, que é a receita anual recorrente e também a receita mensal recorrente. Isso é, todos esses usuários que estão ativos e estão constantemente usando o nosso produto, os recorrentes que usam mês a mês, que estão retidos, qual é a receita que eles trazem? Vamos imaginar que a gente tem ali, se eu estou perdendo 6.500, eu estou ficando com uma base de usuários retidos aqui de mais ou menos, eu vou arredondar, para 60 mil. Se esses 60 mil clientes ficam retidos e eles têm uma receita de, por exemplo, R$1.000 por mês, eu vou ter uma receita aqui, vamos fazer uma colinha que já está de 60 milhões. Seriam 60 milhões de reais. Então essa minha quantidade de clientes geraria uma receita média recorrente de 60 milhões de reais por mês. Vamos agora então falar sobre as métricas de receita, que são super importantes porque elas representam a necessidade por negócio, né? Quanto de dinheiro o nosso produto está trazendo. A primeira métrica super relevante para medir seria a ARR ou a MRR, que significa Annual Recurring Revenue ou Monthly Recurring Revenue, que seria a receita recorrente anual ou mensal. O que isso significa, Diogo? Bom, vamos fazer de novo aqui o nosso gráfico ao longo do tempo. Então eu vou ter os meses e eu vou ter a receita. E o que acontece? Eu vou olhar apenas os clientes recorrentes. A palavra-chave aqui seria recorrentes. Então eu vou ter, por exemplo, uma receita nesse mês desse valor, no mês seguinte um pouquinho mais, um pouquinho menos, e assim por diante, tá? E quem vai contabilizar essa receita? Só os clientes recorrentes. São clientes que já eram clientes no outro mês. O cliente ele tem que ser ativo e retido. Por isso que é muito interessante a gente conectar a MRR com a retenção. O cliente que está retido, que ele continuou utilizando o nosso produto, a receita que ele gerar vai ser a nossa MRR. Por quê? Porque vai ter uma outra receita, que é a receita dos novos clientes. Então, o cliente novo traz uma receita adicional, que vai ficar geralmente aqui em cima. No mês seguinte, como ele já é recorrente, ele se torna a barrinha verde. Então, quando o cliente ele é novo, ele vai ser um pedacinho azul em cima, e quando o cliente ele continua, ele fica na barrinha verde embaixo. É mais ou menos assim que funciona a minha receita recorrente. Tá ok? A gente tem também uma outra métrica super importante, que é a Average Revenue per User, né, a nossa ARPU, que seria a receita média por usuário. Que é, ou seja, eu vou analisar qual é a minha receita total e vou dividir no mês pelo número de usuários que eu tenho ativos. Tá? Então, essa divisão entre receita total e número de usuários ativos vai dar uma receita média. Então, vamos imaginar, se eu tiver 1 milhão de receita com 1 milhão de clientes, eu tenho uma receita média de R$1. Cada cliente está me trazendo em média R$1. E assim por diante, tá? Continuando na receita, a gente agora vai ter a última métrica de receita super útil, que é o LTV, Lifetime Value. O Lifetime Value ele vai medir o quanto o cliente vai gerar de receita na vida útil inteira dele. Tá? E aí a gente tem uma fórmula para a gente calcular isso. A gente vai fazer a seguinte conta, né, da nosso LTV. O LTV ele vai ser a ARPU, ou seja, a receita média por mês, vezes a média de meses que o cliente fica. Eu vou colocar o AVG aqui, que é de Average Month, né? Average Lifetime, dá pra gente chamar, né? Por isso que é o LTV. Então, isso aqui, por exemplo, se o cliente ele tem uma receita média mês de R$1 e ele fica em média 12 meses, se a gente tem uma receita média por mês de R$1 com um tempo médio que o cliente fica na nossa companhia, fica usando o nosso produto de 12 meses, o LTV é 12. E é por aí vai, tá? Então a gente vai sempre trabalhar em estratégias para aumentar a receita média por mês do cliente, ou a gente vai trabalhar em aumentar o tempo que o cliente fica. A gente vai reter mais. Aumentar a retenção é reduzir o churn. Então a gente vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, a gente faz
tudo ao mesmo tempo. Você vai trabalhar com receita, com lifetime, com redução do churn, aumento da retenção, tem que ver o que é prioridade no momento. Então todo esse conteúdo aqui vai conectar muito com OKRs, né? Os OKRs conectam muito com métricas, né? Com todas essas métricas e objetivos do negócio. E se você estiver em dúvida de como usar esses conceitos de métricas em um produto de verdade, como você aprender do zero a conectar o discovery com a execução e essas métricas, eu convido você a conhecer o meu curso de Product Management, que eu tenho mais de 165 alunos que já fizeram e estão empregados, estão trabalhando como produto, com salários acima de 10 mil reais na média. Né? Então é uma oportunidade de você aprender Project Management comigo. Eu ensino todo o ciclo de desenvolvimento para você tirar as dúvidas e conectar os assuntos mais relevantes de produto com esses conceitos de métricas que eu estou trazendo aqui para vocês. Então vejam o link na descrição para conhecer e virarem alunos e aprenderem Product Management na prática de uma maneira definitiva, beleza? Voltando então aqui para a nossa aula, a gente tem agora as métricas de experiência de usuário. Então, quais são essas métricas de experiência de usuário, Diogo? Quais são as principais que eu tenho que medir? Bem, você vai começar medindo o NPS. O NPS é muito famoso porque ele é uma métrica de satisfação. Então, ela vai considerar quantidade de usuários que gostam do nosso produto e recomendam para outras pessoas e vai fazer uma conta para você desconsiderar os usuários que usaram o nosso produto e não recomendam ele. Então você vai ver só realmente quem recomenda o produto, né? Quem gosta do produto e recomenda. Então é a nossa métrica de experiências a NPS, né? Uma das principais métricas de experiência do usuário. A próxima métrica que é super importante de experiência do usuário é o CSAT, que é a satisfação do usuário. Ela é um pouco diferente, porque nesse caso do CSAT, você vai de fato ver se o usuário está satisfeito ou não com o produto. Às vezes essa métrica ela vai aparecer na jornada do usuário após alguma ação. Né? Ele vai usar uma funcionalidade e aí geralmente o aplicativo pede, você está satisfeito? Ou então a pessoa vai entrar no atendimento, mandar uma mensagem para o atendimento, vai ligar para o atendimento e o atendimento vai pedir qual a sua nota, qual é a sua satisfação com o atendimento, né? E aí você vai dar a resposta. Ela é diferente do NPS, né? Porque o NPS, a pergunta é, você recomendaria o produto para uma outra pessoa? E aí você vai dizer de 0 a 10 o quanto você recomendaria. E você está satisfeito, aí é o CSAT. As duas são super úteis, tá? Mais uma métrica importante quando a gente vai analisar UX, né, a experiência do usuário aqui, né, no caso, a gente vai medir o esforço, né, o Customer Effort Score, né, esse esforço do cliente para conseguir fazer alguma coisa no produto. Às vezes a gente pode medir quantos minutos demora para fazer uma transferência bancária, quantos segundos demora para fazer um Pix, quantos minutos demora para entrar num e-commerce e comprar uma capinha de celular, né, e assim por diante. E a gente pode querer reduzir essa quantidade de tempo para ficar cada vez mais seamless, né? Sem ruídos, uma experiência mais fluida. Super interessante medir isso aí também para a experiência do usuário, porque a gente muitas vezes vai trabalhar com isso. Vai melhorar as telas do aplicativo, vai melhorar o fluxo que o cliente vai navegar e para isso a gente precisa medir para ver se o que a gente fez está dando resultado. Quem não mede não sabe se está fazendo algo de verdade ou não, né? A gente tem algumas métricas adicionais agora que eu vou trazer para vocês, que são as métricas de viralidade. A viralidade ela vai considerar todos aqueles usuários que usam o nosso aplicativo e indicam para outras pessoas. Quantas pessoas, né, percentual de usuários que estão compartilhando, convidando outras pessoas a usarem o nosso produto, né, também chamado MGM, Member Get Member. Essa taxa vai dar um indicativo para nós se o nosso produto ele é bom também. Se a gente tem bastante pessoas convidando e indicando, é porque o nosso produto está indo bem, aquela funcionalidade está indo bem. A gente pode até medir em que momento geralmente as pessoas convidam, né, para poder ver qual é o principal produto, qual a principal funcionalidade a pessoa está usando no nosso produto. Uma outra métrica que está relacionada à viralidade seria a conversão de convite. Então a gente fez o convite, quantos clientes que estão criando conta por terem recebido esse convite. Essa métrica é super importante porque ela acaba ajudando a gente a medir clientes que vêm derivado de convite de outros clientes e isso reduz o nosso custo do CAC. Lembra lá no começo que eu falei do CAC, que é o custo de aquisição do cliente? Quando a gente tem uma viralidade alta,
a gente economiza no CAC. Você gasta menos dinheiro no CAC. E aí agora eu vou entrar no nosso extra. Se você ficou até aqui, agora você vai saber as métricas de produto e funcionalidade adicionais que eu vou trazer aqui para você. Se tiver qualquer dúvida, comente. A primeira métrica que eu vou trazer é a métrica de adoção. A adoção, ela é o percentual de usuários que começam a usar uma funcionalidade específica que a gente está lançando. Então, a gente tem um produto com várias features. E essas features, né, funcionalidades, elas vão ter clientes que usam, tem clientes que não usam. Tá ok? E a gente, quando calcula quantos deles usam, é um bom exemplo. Vamos usar o exemplo aqui do Spotify. Tem 40% dos usuários utilizam as playlists. Ou seja, não é todo mundo que usa. Então, todos os usuários do Spotify é um número muito maior, mas quantos deles usam as playlists? Então, seria a nossa adoção de clientes a essa funcionalidade. A gente tem que fazer, muitas vezes, estratégias de divulgar a própria feature dentro do aplicativo para que os usuários comecem a utilizar. E a gente vai medir quantos deles estão usando. Ela tem uma semelhança, de uma certa forma, com a nossa métrica de aquisição. Né? Quantos clientes estão começando a usar a funcionalidade. Então você poderia usar aqueles conceitos de funil para medir a adoção também. A próxima métrica de produto e funcionalidade que eu trago aqui é a frequência de uso. Né? Parecida com a RPU, ou a nossa retenção e engajamento. Né? A frequência de uso, ela vai dizer a média de vezes que aquela funcionalidade é usada pelo cliente. Então, por exemplo, eu posso pegar, usuários acessam e usam o modo rua no aplicativo 2 vezes por semana. Então, a gente tem uma frequência de uso média de 2 vezes por semana do modo rua. Você pode trabalhar para aumentar isso, porque um cliente que usa mais, a frequência maior de uso de uma funcionalidade vai resultar em uma retenção maior. Quem usa, usa porque gosta. Se gosta, muitas vezes vai reter. Então a gente medir quantas vezes, qual é a frequência de uso de uma funcionalidade vai ajudar a gente a ter um produto com sucesso. A próxima métrica que eu vou trazer para vocês de produto aqui nesse bloco extra seria a taxa de sucesso de uma funcionalidade, de uma feature, que seria quantas vezes o percentual de vezes que o usuário consegue completar a ação que ele estava desejando fazer. Então, a pessoa estava tentando fazer uma transferência bancária, qual é o percentual de usuários que conseguem fazer? E aí, como pode ficar um pouco subjetivo, a gente deixa bem objetivo aqui, que é o tempo. Em 2 minutos, quantos percentual de pessoas que conseguem fazer? Por quê? Porque se o usuário consegue fazer a transferência, mas demora muito tempo, ela pode estar confusa. Ela pode não estar entendendo como é, onde que clica, onde não clica. E isso é um alerta que a gente tem que atacar, porque isso pode prejudicar a usabilidade, e uma usabilidade ruim vai ter um produto ruim. Um produto ruim vai perder o cliente. Perder para o cliente, para o concorrente. Então a taxa de sucesso, né, para a gente calcular qual é o percentual de vezes que o usuário consegue fazer conforme o que a gente projetou. A gente tem uma ação que a gente quer que implementar, que seja em 1 semana, em 1 mês, né, em 1 minuto, 2 minutos, você vai definir qual é o que a gente planeja que seja a performance daquela funcionalidade, e a gente mede como os usuários estão usando aquela funcionalidade específica. E para a gente concluir aqui, a nossa última métrica, e antes de mostrar ela, que é uma métrica super relevante, tá? Mais técnica, né? Fica o convite, então deixa o like se você gostou desse vídeo, né? Comente as dúvidas, né? E comente se você gostou também. E para aprender comigo, dá uma olhada no link da descrição para você aprender tudo sobre Product Management no curso que eu mesmo que dou aula. Né? E a gente fecha aqui então falando sobre taxa de erro ou falha, que é o percentual de vezes que uma funcionalidade ela dá crash, ela quebra, que a gente chama. Ela não funciona como a gente queria que ela funcionasse. Então, pode ser por causa de um bug, pode ser por causa de alguma instabilidade dentro dos nossos sistemas, nos servidores. E esse percentual ele é super relevante para a gente monitorar. E aqui eu dou um exemplo, por exemplo, você vai tentar fazer um upload de um arquivo no Google Drive ou de uma foto no Google Drive e às vezes dá erro. Porque o arquivo é grande, porque está fora do ar, e isso a gente calcula. Por quê? Porque isso vai gerar também um ofensor, ele também está prejudicando a experiência do usuário e, consequentemente,
vai fazer com que o usuário pare de usar o nosso aplicativo, né? Se você gostou desse conteúdo, eu recomendo você dar uma olhada num próximo vídeo que eu tenho, super legal, explicando como você analisa a relação entre duas métricas. Super interessante para você ver esse vídeo, para você completar e consolidar esse teu conhecimento.